Olá, muito bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é terça-feira da terceira semana do Advento. Hoje é dia 15 de dezembro. Hoje peço licença para entrar na sua casa para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo escrito por São Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Ouçamos. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas acreditaram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Queridos irmãos, queridas irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, no Evangelho de hoje, Deus nos pede um compromisso real com a sua proposta. Ele não quer de nós apenas palavras bonitas, mas sem compromisso. A história dos 2 filhos contada por Jesus no Evangelho de hoje, com aparência de uma parábola, ilustra muito bem 2 atitudes diferentes diante dos desafios e das propostas de Deus. O primeiro filho foi convidado pelo pai para trabalhar na vinha. A sua primeira resposta foi negativa: não quero. No contexto familiar da Palestina do tempo de Jesus, trata-se de uma resposta totalmente reprovável, particularmente porque uma atitude deste tipo ia contra todas as convenções sociais do tempo de Jesus. Enchia o pai de vergonha e a sua autoridade diante dos familiares, dos amigos e dos vizinhos ficaria seriamente comprometida. No entanto, este primeiro filho acabou por reconsiderar e por ir trabalhar na vinha. O segundo filho, diante do mesmo convite, respondeu: Vou, sim, senhor. Deu ao pai uma resposta satisfatória, que não questionava a sua autoridade e a sua honra. Ficou bem visto diante de todos, e todos consideravam que ele tinha um filho exemplar. No entanto, acabou por não ir trabalhar na vinha. A questão posta por Jesus é esta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? A resposta pareceu tão óbvia que os interlocutores de Jesus responderam rapidinho. O primeiro, responderam eles. A história contada por Jesus ensina que, na perspectiva de Deus, o importante não é quem se comportou bem e não escandalizou os outros, mas, de acordo com a lógica de Deus, o importante é cumprir realmente a vontade do Pai. Na perspectiva de Deus, não bastam palavras bonitas ou declarações de boas intenções. Aliás, de boas intenções o inferno está cheio. Mas é preciso uma resposta adequada e coerente aos desafios e às propostas do Pai. Não nos esqueçamos que Jesus está conversando com os sacerdotes e os anciãos do povo. Essa história de Jesus tece uma crítica direta a eles. É certo que os sacerdotes e os anciãos do povo disseram sim a Deus ao aceitar a lei de Moisés. A sua atitude, como a do filho que disse sim e depois não foi trabalhar na vinha, foi irrepreensível do ponto de vista das convenções sociais. Mas do ponto de vista do cumprimento da vontade de Deus, a sua atitude foi uma mentira,
pois recusaram-se a acolher o convite de João Batista à conversão. Em contrapartida, aqueles que estavam em desacordo com a política religiosa do tempo de Jesus e aparentemente disseram não, por exemplo, os cobradores de impostos e as prostitutas, acabaram por cumprir a vontade do Pai, uma vez que foram eles que acolheram o convite de João Batista à conversão e acolheram a proposta do reino que Jesus veio lhes apresentar. O evangelho de hoje, lido no contexto do ministério de Jesus, dá uma resposta àquelas pessoas que acusavam Jesus de acolher os pecadores e os que estavam à margem da sociedade, isto é, aqueles que, de acordo com as convenções, disseram não a Deus. Jesus deixa claro que, na perspectiva de Deus, não interessam as convenções sociais e extremas, mas a atitude interior de cada pessoa. O que honra a Deus não é aquele que cumpre ritos externos e que passa uma boa impressão às pessoas, mas é aquele que cumpre de fato a vontade de Deus. Aliás, aquele que cumpre a vontade de Deus se torna a família de Jesus. O próprio Jesus já havia dito isto em outro momento. O Evangelho nos diz como se torna concreto o compromisso da pessoa com Deus. O sim que Deus nos pede não é uma declaração teórica de boas intenções, sem implicações práticas, mas é um compromisso firme, coerente, sério e exigente com o reino, com seus valores, com o seu seguimento de Jesus Cristo. O verdadeiro cristão não é aquele que proporciona uma boa impressão às pessoas ou que finge respeitar as regras com um comportamento irrepreensível do ponto de vista das convenções sociais, mas é aquele que cumpre na realidade da vida a vontade de Deus. Amém. Oremos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia. Abençoe também seus trabalhos e motivações, e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, receba neste momento a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos. Deus os abençoe, saúde, paz e bem.